Este mês de julho, o Estatuto da Criança e Adolescente completa 30 anos de vigência. Em 13 de julho de 1990, era aprovado a legislação que trazia como doutrina principal a doutrina da proteção integral. E um dos destaques que eu posso dar para essa lei, dentre tantos outros, foi a criação do Conselho Tutelar, que representa uma conquista de toda a sociedade, porque o Conselho Tutelar é aquele que representa a sociedade na efetivação dos direitos de criança e adolescente, pois é a sociedade quem encarrega os conselheiros tutelares para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Então, essa importante conquista da sociedade, chamada Conselho Tutelar, foi atribuído a esse conselho, um rol de competências cuja principal missão é agir em nome da sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Ou seja, nós temos cidadãos e cidadãs da sociedade que integram um órgão público, que vão exercer uma função pública, mas em nome da sociedade, zelando para que todos aqueles direitos fundamentais de crianças e adolescentes sejam efetivamente respeitados, garantidos e atendidos. Portanto, fica aqui o nosso registro, os nossos parabéns aos redatores e a toda a sociedade que ajudou na construção e na aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu nome é Reinaldo Balbino e eu participo, juntamente com todos os conselheiros tutelares, dessa importante missão que é zelar pela proteção de nossas crianças e adolescentes. Oi, eu sou a Mari do grupo musical Brincanteiros aqui da cidade de Americana e nós três, o Ítalo, o Matheus e eu, preparamos duas músicas de brincar e dançar para vocês se divertirem aí de casa. Ah, e tem a participação do Lucas também. Essa é a nossa homenagem aos 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O jacaré tem um bocão e a galinha um biquinho. Cê já viu como é que é a boquinha de um sapinho? O jacaré tem um bocão e a galinha um biquinho. Cê já viu como é que é a boquinha de um sapinho? O jacaré e a galinha e o sapinho, e o jacaré e a galinha e o sapinho, o jacaré e a galinha. O jacaré tem um bocão e a galinha um biquinho. Cê já viu como é que é a boquinha de um sapinho? O jacaré tem um bocão e a galinha um biquinho. Cê já viu como é que é a boquinha de um sapinho? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Mileta e sou conselheiro tutelar na cidade de Americana. E é com muita alegria e satisfação que comemoramos na data de hoje, dia 13 de julho, os 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para começar,
já vai 2 perguntinhas. Você sabe o que é o Conselho Tutelar? Você sabe o que faz o conselheiro tutelar da sua cidade? O papel do Conselho Tutelar é auxiliar a família, a sociedade e o Estado com absoluta prioridade, assegurar os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, ao esporte, à cultura, à profissionalização, à dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Foi o ECA que instituiu a implantação do Conselho Tutelar, para que seja o zelador, ou melhor, o guardião dos direitos das crianças e adolescentes. Claro que estamos muito longe da efetivação completa desta lei. Porém, já demos um grande passo para que nossas crianças e adolescentes vivam em um lar livre e sem qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Que Deus abençoe a todos e viva o ECA! Oi, pessoal! Aqui é o Matheus, do grupo Brincanteiros. E aí, vocês gostaram da nossa brincadeira Jacaré, a Galinha e o Sapinho? Pois é, nós preparamos essa brincadeira especialmente em comemoração ao ECA, aos 30 anos de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E fique aí que tem mais uma brincadeira pra gente brincar, tá bom? Quem aí já dançou o baião? Não? Ainda não? Então vamos lá! Bote a mão no quadril, dê uma reboladinha, segure nos seus joelhos, ande como uma galinha, fique na ponta dos pés, quero ver como caminha. Segura o ombro e o nariz, 4 vezes ritmados, puxe as suas orelhas, com cuidado para os lados, imite o macaco, daqueles bem assanhados. Bote os seus braços pra cima, põe os dedos pra voar, fique na ponta dos pés, quero ver se equilibrar, voe como um passarinho que acabou de acordar. Dá para implementar, sim, as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui em Americana. Senhor Prefeito Municipal, senhor Secretário das Ações Sociais, senhora Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, senhor, senhora, cidadã aqui da comarca de Americana, é um prazer conhecê-los. Meu nome é Wendel, eu sou magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo há 17 anos e desde dezembro juiz da Infância e Juventude aqui, e fui convidado para este vídeo em comemoração aos 30 anos do ECA e digo, e repito, aqui a gente tem sim condições de implementar as regras lá do ECA e eu vou dizer por que dessa minha ideia.
Lá para fevereiro, mais ou menos, eu constatei que a gente não tem aqui ainda aquela norma que diz quando o menor pode entrar no evento, até que hora que o menor pode permanecer no evento, se ele tem que ter autorização do pai ou não. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele entrega na mão do juiz de direito da comarca, né, a oportunidade de elaborar uma chamada portaria. Chama-se portaria, é uma lei, é uma regra, uma norma, tá? E o juiz é que vai dizer então qual é o horário que o menor pode entrar, que documento que ele tem que levar, se ele tem que estar autorizado pelo pai ou não, qual que é a idade que ele tem para entrar, até que hora ele pode entrar, até que hora ele pode permanecer lá. Pois bem, em fevereiro eu constatei que não havia essa norma aqui, estava chegando o carnaval, depois viria a festa de peão. Eu falei, bom, é bom fazer isso logo, deixar pronto. E numa quinta-feira eu pedi para o pessoal lá que trabalha comigo da Infância e Juventude, cumprimento o pessoal lá dos Serventuários da Justiça, falei, olha, convoca uma reunião, vamos fazer uma reunião aqui na minha sala com os principais organismos, aí, os órgãos, as entidades da rede de proteção dos menores aqui da cidade. E amanhã de manhã, 10 horas da manhã, quem vier, eu sei que viram poucas pessoas, porque eu estou convidando de um dia para outro, mas eu preciso fazer essa norma, eu tenho que andar com isso, então faz um convite, liga para o pessoal, manda e-mail, pede para quem puder vir aqui, vai nos ajudar muito. Enfim, na sexta-feira eu achei que ia aparecer meia dúzia de pessoas, eu achei que ia aparecer 10, 12, 15 pessoas no máximo, porque falei assim, olha, uma reunião convocada de um dia para outro não vai me dar, né, um número, né, um afluxo grande de pessoas para cuidar dessa questão. Eu tinha que me conformar com isso, estava na minha cabeça isso. Bom, o pessoal chegou e falou assim para mim, ó, doutor, é o seguinte, isso na sexta-feira, o senhor não vai conseguir fazer a reunião lá na sala de audiência do senhor, que cabem lá umas 12, 15 pessoas. O senhor só vai conseguir fazer essa reunião no plenário do Tribunal do Júri. Eu falei, por quê? Porque tem mais de 50 pessoas. Tem mais de 50 profissionais, que vieram aqui atender ao nosso convite para elaborar essa norma quanto à entrada e permanência de menores em estabelecimentos comerciais e em eventos públicos. E aquilo me impressionou. Aquilo me impressionou porque todas as instituições que foram, todos os organismos que foram todos, não faltou ninguém, todos levaram os seus principais atores. Então, todos levaram as pessoas que realmente estavam no mais alto grau de comando dessas organizações. Eu não vou citar cada uma delas aqui, porque eu esqueceria certamente alguma, e isso seria injusto, mas todas. Pensem os senhores aí em todas as entidades voltadas à proteção da juventude de Americana, né? Da questão da criança e do adolescente, todas estavam lá, mais de 50 pessoas. Nos reunimos então lá no plenário do júri, lá na sala de sessões do júri, fizemos uma reunião que demorou lá a manhã inteira da sexta-feira, angariamos as ideias, depois isso veio por escrito pra gente, cada um colocou no seu ofício lá a sua maneira que entendia que essa norma deve ser feita. Eu estou com todo esse material, reuni todo o material, o Ministério Público deu o parecer dele, já está na minha mão, essa norma está pronta, nós estamos apenas aguardando, a gente ia soltar a norma, e nós estamos apenas aguardando o retorno dos serviços forenses, o retorno das atividades, que a gente espera que seja próximo, para a gente poder soltar essa norma. Vamos convocar de novo todos esses organismos, essas entidades de proteção da juventude, para dizer como que vai ser, né, como que vai ser a execução dessa norma que eu estou elaborando. Vamos dar publicidade, vamos pedir que a imprensa dê a publicidade, para que todos saibam que a partir de então a gente tem uma regra na cidade dizendo, olha, a partir de tal hora pode, a partir de tal hora não pode, tem que ser com autorização do pai, tem que ser sem autorização do pai, enfim, é exatamente esse tipo de assunto que a gente vai tratar dessa norma. Mas qual que foi a ideia que ficou comigo, depois, a ideia que eu absorvi desse encontro? A ideia foi a seguinte, nós temos aqui na cidade americana o melhor, nós temos o melhor que nós poderíamos ter em termos de equipamentos e em termos de pessoas, de profissionais, todos eles ligados à área da infância e juventude. Nós temos os profissionais que são os mais dedicados a essa questão da infância e juventude. E na hora, eu tive para mim o seguinte sentimento: se nós estamos trabalhando com uma rede, que é uma rede formada por profissionais de ponta nos cuidados com os melhores, nós também temos que apresentar um serviço de ponta. Nós que estamos lá para ser redundante aqui, nós que estamos lá na ponta do serviço. Então, tudo que acontece na cidade, todos os órgãos quando estão trabalhando ali
na questão da infância e juventude, isso tudo deságua no fórum para as nossas decisões que são tomadas lá no nosso dia a dia. Então nós que recebemos todo esse trabalho que é muitíssimo bem feito, muitíssimo bem elaborado, cuidadoso, nós temos que estar também da mesma forma preparados. E estamos fazendo a nossa preparação, estamos tocando o nosso serviço no fórum aqui para voltar após o período de pandemia e realizar o nosso trabalho. E eu queria deixar aqui um exemplo quanto a isso, sobre uma sentença que eu assinei na sexta-feira passada, que tratou exatamente de um tema desse, para demonstrar isso que eu estou dizendo para os senhores aqui. Então, na sexta-feira passada, eu assinei a sentença de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público aqui da nossa comarca, na pessoa da promotora de justiça, a doutora Renata. Ela ajuizou uma ação há uns 2 anos e pleiteava a ativação, né, a celebração, a realização, a construção de uma república para que os menores que estão hoje abrigados, né? Então hoje o menor ele fica abrigado nas casas de abrigo aqui nas instituições até os 18 anos. Quando bate 18 anos ele não pode mais ficar ali porque ele ganha capacidade civil, né? Capacidade penal, capacidade civil, e ele precisa realmente se desvincular dos menores que estão ali. Fica incompatível essa situação. Esse menor não tinha para onde ir. Hoje ele tem. Ele tem chama-se uma república, né? Então, ainda que ele não tenha a família para recebê-lo, ele terá essa república para onde ele será encaminhado. Então, ele não vai simplesmente ser, aspas, despejado do abrigo para a rua. Ele tem um local onde ele pode se encaminhar para ele começar a vida dele adulta e poder, quem sabe, se tornar um adulto, um dia um profissional, uma pessoa que vai encaminhar a sua vida com as suas próprias pernas. E eu fiz uma pesquisinha, isso está lá na sentença, eu fiz uma pesquisinha quando eu fui soltar a sentença, por uma questão que estava colocada lá no processo, e eu tive a notícia de que nós temos no Brasil hoje, de todas as capitais dos estados brasileiros hoje, pasmem os senhores, apenas 2 cidades contam com república. Esta mesma que nós temos aqui em Americana. Quais? São Paulo e Curitiba. Então, Americana, para os senhores terem uma ideia daquilo que eu estou tentando exprimir, daquilo que eu estou tentando dizer. A Americana hoje, ela nesse ponto, ela se equipara a Curitiba e a São Paulo, tendo, né, tal qual essas 2 capitais, uma república para receber esse jovem que é desabrigado. Isso, portanto, me gera um sentimento, uma ideia firme de que nós temos sim condições aqui na cidade, com um trabalho bem feito, um trabalho com afinco, com dedicação, que é o que acontece todos os dias, porque eu vejo isso nas audiências de atos infracionais, eu vejo isso nas audiências concentradas de proteção dos menores, eu vejo isso no dia a dia, eu vejo o empenho dos profissionais nos cuidados com os menores aqui da nossa cidade. Nós temos todas as condições sim de um dia atingir aquilo que a gente está buscando há 30 anos, que é a implementação dos princípios que vieram no Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio logo depois ali em 1990, veio logo depois da Constituição Federal de 1988 e da Convenção Internacional pelos Direitos da Criança e do Adolescente em 1989, então 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para encerrar essa minha participação aqui, e eu quero dizer da minha honra, do meu prazer desse convite para estar aqui nesse evento com os senhores hoje, para encerrar eu queria trazer um tema que está em voga nesse momento de vida em que as pessoas estão enclausuradas dentro de casa, em que há essa questão da pandemia, então que é a questão da internet. A internet, ela demanda dos responsáveis pelo menor, ela demanda todo o cuidado. A internet ela pode ser fantástica, ela é fantástica na medida em que ela oferece, por exemplo, a educação, a instrução. Então os estudos não pararam, né? Nós conseguimos dar continuidade, cada um de um jeito, mas nós conseguimos dar continuidade aos estudos dos nossos filhos por meio da internet, por meio de um simples telefone celular, né? Mas ao mesmo tempo, esse telefone celular colocado na mão de um menor, né? Sem uma influência, sem um cuidado, sem uma fiscalização, sem atenção, a gente pode gerar um problemaço, como por exemplo, nós tivemos aqui no jornal, que saiu ontem aqui na cidade, todo mundo leu, no jornal em que o pai, coitado, o pai estava à procura da filha, que estabeleceu um contato com um maior
e nesse contato combinaram um encontro. A menina saiu de casa no meio da madrugada, morava com os avós, saiu de casa no meio da madrugada, montou na moto, parece do maior, e foi embora, e estavam procurando. Eu rogo a Deus que esse pai encontre essa filha, espero que já tenha encontrado, para a tranquilidade dele. Mas enfim, vejam as situações em que nós podemos gerar. E nós é que podemos gerar mesmo, porque isso é uma questão de ação. Nós temos que ter a ação. Nós é que temos que gerar essa influência. Nós é que temos que gerar essa influência para a gente gerar segurança nos nossos filhos, nos menores que estão submetidos aos nossos cuidados, para que esses menores saibam trilhar bons caminhos na internet. E nesse sentido, eu queria trazer uma frase aqui para os senhores da delegada de polícia, a doutora Patrícia Zimmermann, lá de Florianópolis, que é dedicada aos cuidados das crianças e dos adolescentes, nessa seara, nessa questão mesmo, envolvendo, por exemplo, esses dias isso está sendo investigado, que é aquela questão do Pateta que andou aparecendo aí, parece, não sei como é que está a investigação disso, mas parece que o Pateta aparecia e dava estímulos, incentivava o menor a se suicidar. Então nós já tivemos há tempos atrás essa questão do Momo, a questão daquela tal da baleia azul. São pessoas do mal que estão aqui nessa internet profunda, nessa deep web, e estão querendo gerar nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, estão querendo gerar coisas ruins. E somos nós é que temos que ser a barreira para que essas influências negativas não atinjam as pessoas os menores que estão sob os nossos cuidados. E a frase dessa doutora delegada de polícia, aqui um cumprimento pelo trabalho que faz, é a seguinte: deixar um filho sozinho na internet é o mesmo que abandonar uma criança no meio da rua na madrugada. Vou repetir. Deixar um filho sozinho na internet é o mesmo que abandonar uma criança no meio da rua na madrugada. E é a pura verdade. É a pura verdade. A gente às vezes, isso acontece com todo mundo, que não vai uma crítica, é uma constatação, acontece também aqui. Às vezes a gente não está muito atento ao que está acontecendo. Às vezes a gente não está muito atento ao que está acontecendo. Às vezes o nosso filho está sentado na nossa frente, sentado no sofá da nossa casa, e está bem mais desprotegido do que nós estávamos na rua, quando a gente brincava na rua no passado. E a gente precisa parar e pensar direitinho nisso, para que essa situação hoje é real. Então, 30 anos de ECA, lei que em muitos lugares precisa ser implementada. Aqui em Americana, eu não tenho a menor dúvida que ela tem todas as condições de ser implementada pela excelente qualidade dos equipamentos que temos aqui e do trabalho e do profissionalismo das pessoas que estão à frente da juventude da nossa cidade. Era essa a ideia que eu queria trazer aqui para os senhores. Eu agradeço mais uma vez a participação, para mim uma honra, quero ser um colaborador nas questões da juventude da nossa cidade, quero auxiliar, quero ajudar, quero estar ao lado. Essa norma, repito, sobre a entrada e permanência de menores, ela vem em breve, ela já estará disponível em breve, a imprensa será comunicada, porque isso é importante para toda a cidade, para toda a juventude, para os pais, importante para todo mundo isso, nós teremos isso. E desejar a todos, então, uma comemoração aí, todos os profissionais que trabalham com ECA, desejar que esses 30 anos sejam comemorados com muita força, fé no trabalho, para que a gente possa cuidar desse diamante que está na nossa mão, na verdade, que é a juventude do nosso país, para a gente poder gerar um futuro promissor para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa pátria. Então, eu digo que a gente sempre deve gerar as boas influências, os bons cuidados, sempre estar ali atento ao que está acontecendo com as nossas crianças, os nossos filhos, para que a gente, e ao cabo das contas, o que a gente vai fazer é o seguinte: se a gente tiver esse cuidado, se a gente conversar, se a gente deixar as coisas claras, o que a gente vai gerar? A gente vai gerar cidadãos autônomos, cidadãos independentes, cidadãos seguros de si, cidadãos que no final das contas, quando eles mesmos verificarem que aquele caminho não é devido, então quando aquele jovem, se ele for bem instruído, se ele verificar, olha, esse caminho aqui não é o caminho correto, esse caminho aqui é o caminho da escuridão, esse caminho aqui é um caminho sombrio, eu não vou por ele.
eu não vou por ele, eu vou por este aqui. Quem que vai ter este critério, né? É o próprio jovem. É o jovem que recebeu instrução, é o jovem que recebeu apoio. Esse jovem ali na frente vai ter autonomia, vai ter segurança para saber, vou trilhar esse caminho, vou por estes passos aqui. Espero ter contribuído para a comemoração dos 30 anos do ECA aqui na nossa cidade, nesse evento, e espero contribuir ao longo dos anos com o trabalho à frente da Justiça Menorista aqui de Americana. Desejo para a nossa cidade e para os moradores da nossa cidade tudo de bom, que a gente saia logo dessa situação de pandemia, que a gente volte a viver a nossa vida com normalidade, com produção, com saúde, com felicidade e que cada um tenha na sua vida tudo de melhor. Fiquem todos com Deus, eu agradeço muito e desejo tudo de bom na vida dos senhores. Até a próxima, um abraço forte.